É uma pergunta para os dois palestrantes. Aproveitando o conhecimento de vocês dois para a cultura de verão, pergunta o que escolheremos para a soja do próximo ano? Uma espécie que aguenta mais a seca ou uma espécie que responde quando tem bastante água no momento da flor? Aproveito aqui os dois palestrantes e o conhecimento das espécies de soja da Embrapa e a previsão climática provável para o próximo ano. E aí, professor Eliseu, o que vai fazer o produtor que vai plantar soja no próximo ano com essa previsão de clima aí, e aproveitando o conhecimento de vocês na pesquisa? O produtor, essa é uma pergunta muito mais especializada do meu companheiro aí, mas eu posso responder uma coisa. Primeira coisa que o produtor olha para plantar é mercado. Se o mercado está muito favorável, ele é capaz de arriscar um clima ruim e plantar a si mesmo, entende? Então, uma das coisas que a gente tem que... o clima, é claro que as condições climáticas, de chuva, de temperatura, de eventos extremos, são muito importantes. Mas tem do outro lado a vontade de ganhar dinheiro do produtor, entende? Então, é um jogo de risco. Os grandes jogadores, às vezes, jogam jogos que têm muita chance de dar uma probabilidade contra eles, entende? Então, isso, no fundo, é uma questão de valor esperado. O sujeito olha, calcula quanto que ele vai ganhar, multiplica pela probabilidade de ganhar, multiplica os vários eventos, soma e tem um resultado. Mas ninguém vai fazer essas contas, isso é conta de especialista. Na realidade, o que o produtor fala, ele tem a intuição dele, ele vai julgar. Quem tem mais recursos para perder, pode julgar mais facilmente. Quem gosta de julgar e gosta de arriscar, vai coisa. Agora, é claro que essas informações de clima são muito importantes para eles, porque com essa informação de clima, considerando os preços que estão aí no mercado, ele pode fazer uma conta melhor. Aquino. Bom, não sou especialista em grãos, né? Só em clima. Mas, olhando o cenário climático que exatamente estamos cruzando, e com uma certa indefinição, pode ser que em um mês seja muito mais fácil de prognosticar o próximo verão do que hoje. Existe já a probabilidade da chuva ser na média no próximo verão, não acima da média. Então, se a chuva se consolidar como na média para um ano de laninha fraca ou até para neutralidade, é favorável à condição de verão que o nosso agricultor conhece no sul do Brasil, né? O que poderia acontecer nos próximos 2, 3 meses é termos uma confirmação de como o oceano se comporta, de que a laninha vai ser fraca e persistente, ou fraca para média. Aí sim, ela induziria uma redução na precipitação na região sul do Brasil para o próximo verão. Em quanto tempo a gente deve ter uma definição mais correta para o produtor tomar a decisão? Porque agora ainda está sendo plantada a safra de inverno, ele tem uma margem para tomar essa decisão. Eu acredito que em um mês e meio, a gente tenha um cenário muito mais conhecido e mais estável, porque o oceano não vai mudar da noite para o dia, né? Ele leva meses para adquirir seu comportamento médio. Então, nós vamos observar a transição e ver se essa transição vai jogar para neutralidade ou laninha fraca. Nenhum modelo climático no mundo hoje prevê laninha média ou laninha forte. Isso já são estudos que já vêm sendo resolvidos, né, computacionalmente há uns 4, 5 meses já. Então, há 4, 5 meses, nos dois hemisférios, os centros de pesquisa já vêm monitorando isso, porque sabe que essa pergunta vai vir da Lisemara, né? Então, esperamos que em um mês, talvez um mês e meio, um prognóstico mais consistente sobre o impacto da laninha, que talvez se confirme em alguns dias. Uma outra pergunta para o professor Aquino. Com as mudanças climáticas e eventos extremos, não seria importante ter um planejamento para a agricultura, por exemplo, em anos de laninha, ter armazenamento de pastagens, evitando problemas para a pecuária em função das estiagens? Olha, eu vou responder simplificadamente que sim.
Por que eu digo simplificadamente? Porque eu não acompanho o mercado na agricultura e como existe essa logística e o tempo, né, de cada cultura. Mas a mensagem do grupo de clima, de modo geral, é: o cenário ambiental do planeta, do Brasil, favorecem cada vez mais a necessidade de uma ação mais proativa dos extensionistas, do governo, dos órgãos de financiamento e de todo o planejamento. Então, nós jogamos, né, a maior parte do entendimento técnico e científico para agências como Embrapa, FEPAGRO, etc., aquelas que vão atuar direto com o agricultor na melhor tomada de decisão e informar o gestor público, governo do Estado, governo, né, a presidência da República, etc., Ministério da Agricultura, para que eles possam ter fomento, financiamento e tranquilidade, entre aspas, de mercado. Tranquilidade de mercado não existe, né? Para que isso possa ser sempre favorável ao agricultor. No meu ponto de vista, como não especialista, vocês podem me perdoar, né? Eu entendo que, mais do que nunca, tem que existir uma agenda de governo forte para a agricultura, toda a agricultura, mas especialmente para o pequeno e médio agricultor, porque ele precisa, como o meu colega palestrante disse anteriormente, acessar tecnologia, investir em tecnologia, mas, paralelamente à tecnologia, o melhor atendimento na previsão e do financiamento para que ele possa arriscar, para que ele possa suportar, a gente tem comida melhor na mesa. Professor Eliseu, como é possível olhar o social e o produtivo no atual contexto político-institucional, com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a fusão com o Ministério do Desenvolvimento Social e secretarias dispostas sob a incumbência da Casa Civil? Como tratar dos inviáveis? Olha, o governo tem posições relacionadas fundamentalmente com a quantidade de dinheiro que tem, né, para arrecadar. Ninguém extingue o ministério pelo gosto de extinguir. Essa extinção, aliás, nenhum ministério foi extinto. O que houve foi fusão, entende? Eles vão continuar operando. Agora, eu basicamente acho que em toda essa condição agrária, social dentro do campo, a gente tem que imaginar duas coisas. Primeiro, uma parte grande dessa população rural vai precisar de Bolsa Família e política de transferência de renda. Tem uma parte dessa população, aí é que está um problema. O pessoal da área de ciências sociais precisa dimensionar corretamente qual é o tamanho dessa parte. Para essa parte não existe uma solução agrícola para o problema de pobreza deles. A gente tem que determinar isso para orientar o governo. O governo vai escolher uma parte da população, evidentemente, dizendo que preferencialmente essa parte vai ter como solução do seu problema de pobreza política de transferência de renda, aposentadoria rural, Bolsa Família e outras coisas que tem aí. Agora, tem uma outra parte que tem que ser, basicamente, tem solução para o problema de pobreza agrícola. Agora, dentro da agricultura, mas acontece que tem, principalmente no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, tem um problema seríssimo de imperfeição de mercado. Não adianta tentar resolver esse problema de pobreza sem resolver o problema de imperfeição de mercado. Eu acho que isso é uma coisa que nós que pegamos esse censo de 2006 e escarafuchamos o centro com alguns livros publicados, papers publicados, nós chegamos à conclusão seguinte: se não resolver esse problema dessas imperfeições de mercado, o governo vai estar jogando fora. Agora, os problemas de imperfeição de mercado também não são fáceis de resolver. Não foram resolvidos nos Estados Unidos, não foram resolvidos na Europa, não é coisa fácil. Se fosse coisa fácil, o problema não existia mais. Mas aqui no sul do Brasil, eu não digo que ele tenha sido resolvido, mas a situação aqui do sul do Brasil é muito melhor que o resto do Brasil. Acho que o senhor até já respondeu um pouco aqui dessa pergunta, o que vai acontecer nos próximos 30 anos com o agricultor familiar sob esse ponto de vista. Olha, gente, agricultor familiar é uma coisa muito vaga, viu? Tem muito agricultor familiar aí que está
no extremo da tecnologia. É uma coisa vaga. Eu acho que não é uma categoria boa para a gente estabelecer políticas econômicas do governo, porque a categoria é uma categoria muito importante. Eu acho que foi uma boa pedida ter agricultura familiar, ter uma política especial para ele. Mas, no sentido dessa pergunta aqui, a agricultura familiar não é boa. Eu tenho uma outra tabela, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Nós temos 500 mil produtores aqui no Brasil que geraram 87% da renda. E esses 500 mil produtores compõem o agronegócio. E o agronegócio do Brasil é tão bom quanto o agronegócio dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, etc. O que ele precisa? Ele precisa de política, precisa de uma boa política macroeconômica, precisa de infraestrutura, ainda carece de muita infraestrutura, e precisa de ajuda do governo para competir contra os subsídios que os países ricos dão para a sua agricultura. Não precisa de mais nada que isso. Eu sei, basicamente, o agricultor, esses 500 mil produtores aqui no Brasil, precisa, basicamente, o que o agricultor lá dos Estados Unidos precisa. Precisa, é claro, que uma interferência do governo na área de pesquisa, e, não só do governo, como da iniciativa particular. Agora, tem 2.900.000 que geraram apenas por estabelecimento 0,5 salário mínimo. E mais ou menos 60% desses estabelecimentos estão no Nordeste, numa região praguejada pelas imperfeições de mercado. Então, esse pessoal não tem, no meu modo de entender, a não ser que se mude drasticamente as condições existentes aqui no Brasil, não tem como resolver o problema de pobreza deles com a agricultura. Eles vão precisar de Bolsa Família, de outras políticas de transferência. E nesse grupo pobre, para completar 3.900.000, com 500 mil, dá 4.400. Tem 1 milhão de famílias que têm condições perfeitas de sair da pobreza, porque eles estão produzindo mais ou menos um salário mínimo por trabalhador, por habitante adulto do estabelecimento. Esse pessoal tem condições de sair. Para isso, precisa de uma política boa de difusão de tecnologia, mas num contexto em que as imperfeições de mercado tivessem sido resolvidas. Professor Aquino, estamos nos preocupando muito com as estiagens, mas o advento das geadas tardias em setembro preocupa. Há a tendência de que elas ocorram? Pode ser um grande estrago? Sim. Dos mapas de anomalias de temperatura que eu apresentei mostra o outono como a estação preferencial para essas entradas de massa de ar frio entre a região periférica da Antártica e o sul do Brasil, ou até a Bahia, muitas vezes, né? Mas, se a gente esquecer a região que estatisticamente melhor respondeu ao longo dos últimos 40, 50 anos para essas anomalias, a primavera, né, ela também se caracteriza por essas entradas, ela também tem na sua característica essas invasões de massa de ar frio. O que me chama a atenção, e é o que eu venho buscar e estudar melhor, é que muitas vezes essa entrada de ar frio, ela vem de uma região mais fria da Antártica, que não era usualmente comum vir, e ela sim gera em poucos dias, às vezes em 2, 3 dias, um dano praticamente total em alguns tipos de cultivo nessa época. Então, na minha perspectiva, no meu entendimento, olhando o sul da América do Sul e nos encaixando, né, entre o Paraguai, o norte da Argentina e etc., essas possibilidades, elas estão cada vez mais plausíveis, possíveis. Com o aumento do desmatamento e a criação de mais indústrias, consecutivamente maior produção de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa, que, por consequência, aumentam a temperatura da Terra. Qual a sua opinião sobre o destino da agricultura com esse aumento de temperatura e como evitar? Pergunta difícil. Pergunta difícil. De novo, eu vou fugir pela tangente, não sou especialista em agricultura. Mas, claro, tecnologia, melhoramento genético, etc., vem em muito colaborando para suportar esses desafios do tempo e do clima. Agora, o atual cenário de
aumento da temperatura, industrialização, queima de combustível fóssil, se ele fosse zerado hoje, nós teríamos os seus efeitos, ou até o aumento deste efeito já observado hoje, pelas próximas 5, 6 décadas. E nós, né, em laboratório, sempre fizemos algumas contas, em algumas equações, e deduzimos que a maior parte do efeito do aquecimento global não está na atmosfera, ele já está guardado nos oceanos, e isso também vai ser liberado décadas à frente. Então, por sorte, os oceanos ainda estão absorvendo, amortecendo o efeito do aquecimento global, por conta das emissões, industrialização e etc. Então, devemos urgentemente procurar as nossas agendas nacionais e internacionais de mitigação para os impactos das mudanças climáticas e, claro, aliar, associar tecnologia e inovação. Sempre seremos criativos para melhorar o nosso futuro. Mas, dentro disso, jogar com importância economia e agricultura, né, na resposta em específico. Se eu jogar economia e agricultura dentro dessa minha necessidade de cuidar melhor do ambiente, desmatar menos, cuidar da área de nascentes, etc., 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 haverá benefício para a agricultura, para a economia, para, me fugiu uma palavra, né, para a segurança alimentar e o nosso bem-estar social. E, claro, alimento mais barato. Vamos, então, para as últimas perguntas. O painel vai se encerrar agora às 4 horas. Professor Eliseu, para manter as pessoas no campo e mais pessoas, não seriam necessários investimentos por parte do governo na agricultura familiar, subsídios, como, por exemplo, os franceses? Também para o senhor, em termos de políticas públicas, o que se desenha e o que pode ser esperado para uma 4ª geração de políticas públicas? Deve seguir a linha de articulações de mercado e que outros rumos podem ser seguidos? E ainda, o que o senhor acha que vem aí para o milho, se a gente vai continuar com a crise de abastecimento? Olha, gente, eu acho que, eu já disse aqui, a agricultura familiar é um bom conceito, entende? Mas não serve para responder essa pergunta que está aí. Basicamente, o problema que tem na agricultura é um problema de pobreza. E esse problema de pobreza, ao contrário do que vocês imaginam, ele é tão sério entre o grupo que tem menos de 100 hectares e o grupo que tem mais de 100. Tem muita gente aí com 200, 300, 400 hectares de terra, eu não tive tempo de mostrar esses dados para vocês, que estão com uma renda bruta por estabelecimento tão pequena quanto o pessoal de menos de 100. Aliás, se a gente for procurar quem está enriquecendo na agricultura brasileira, uma grande parte do pessoal que está enriquecendo na agricultura brasileira tem menos de 100 hectares. Então, a gente precisa de abrir essa caixa preta da agricultura familiar para verificar em que lugar dessa agricultura familiar estão localizados os problemas de pobreza. Porque tem muita gente da agricultura familiar que já escapou da pobreza, está rico aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, nas áreas irrigadas do Nordeste. Nas áreas irrigadas do Nordeste, eu cheguei a encontrar produtor de 15 hectares de terra produzindo R$300 mil por hectare de renda bruta. São ricos. Então, essa história toda da gente achar que o grupo da agricultura familiar é um grupo homogêneo, é um grupo errado. Eu acho que a gente tem que abrir essa caixa preta da agricultura familiar e ver dentro dela o grupo que já escapou da pobreza, que quem sabe nem precisa de política pública mais, corresponde ao grupo dos 500 mil produtores, já passaram para lá, e o grupo que tá precisando de política pública. Para a gente resolver. E essas políticas divididas em 2 partes. Uma parte para o grupo que não tem esperança dentro da agricultura e outra parte para o grupo que tem. Eu acho que a gente tem que estudar isso com mais cuidado, sem o que nós não vamos fazer política de caráter geral para a agricultura familiar. Eu acho que essas políticas estão beneficiando exatamente aquilo que eu mostrei no gráfico para vocês. Estão contribuindo para a gente aumentar
piorar a distribuição de renda dentro do grupo da agricultura familiar. O milho, qual é o futuro? Vamos continuar com crise de abastecimento? Olha, gente, o negócio olha, gente, essas coisas de aquecimento global, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu estudei lá na Universidade de Purdue. Lá, no inverno, era 20 graus abaixo de zero, o verão acima de 40 graus acima de zero, entende? Então, calor e frio. A humanidade e os seres vivos que estão aqui foram capazes de se adaptar, entende? Então, tem uma variabilidade muito grande aí. É claro que aquecimento global é uma coisa importante, mas tem uma variabilidade muito grande. E uma vez eu estava meio desesperado num seminário com um prêmio Nobel de Economia. Aí esse prêmio Nobel de Economia viu que eu não estava confortável, veio e botou a mão em mim. Ele disse, aprenda uma coisa, a humanidade não é estúpida. Dá problema para a humanidade, ela vai resolver. E aqui nós estamos vendo um jovem que está ajudando a resolver o problema do aquecimento global. O que é que a gente faz para resolver o problema de aquecimento global? É conhecimento. Não é conhecimento. É claro que tem os cauístas aí, gente que gosta do caos, etc., que ameaça. Isso é parte da imprensa, é parte da humanidade. Mas a verdade é o seguinte, gente. Eu tenho uma confiança total na inteligência da humanidade para resolver os seus problemas, inclusive os problemas políticos que o aquecimento global vai colocar para a sociedade resolver. Agora, o milho, gente, o milho também é uma planta extremamente produtiva, provavelmente é o cereal que mais conhecimento científico existe sobre ele e que nós temos condição de tocar isso. A produtividade do milho só cresce aqui no Brasil. Só cresce. Então, do ponto de vista estatístico, a cultura do milho é uma das culturas mais bem-sucedidas aqui no Brasil. Com essa resposta, a gente termina essa primeira parte do painel, agradecendo ao professor Eliseu, agradecendo ao professor Aquino. Ele vai continuar aqui, a gente vai ter a apresentação dos cases agora, na área de vitivinicultura, de lácteos, e também o terceiro case de citros, da Ecocitrus, isso. Então, continuem conosco. Muito obrigada ao senhor, que vai voar daqui a pouquinho. De volta, né? Ok, ele volta para Brasília, onde é a casa dele. Tá, muito obrigado, gente.